Depoimento de João Loredo para o Museu da Televisão Brasileira, em 18 de junho de 1999. Seu nome? Meu nome é João Luiz Rodrigues Maia de Alvarenga Loredo, ou João Luiz Rodrigues Loredo, ou João Loredo. Quero que você me fale um pouco, por favor, sobre os seus ancestrais, suas origens. A minha origem é a seguinte: meu pai, do lado do meu pai, é o lado negro da família. Meu pai era um belíssimo de um mulato, que era um cruzamento de uma negra com um espanhol, Juan Ruiz de Loredo. Juan Ruiz de Loredo, que era o meu avô. E a minha avó, Maria Rosa. Meu pai foi um menino pobre, desses meninos que cuidam do jardim, que cuidam das galinhas, né? Posteriormente se empregou como balconista de um armazém, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. De balconista ele passou a gerente, de gerente comprou o armazém e transformou-se num grande empresário. Dono de um armazém que tinha... vamos dizer que seria um supermercado hoje, tinha 12 portas e essa coisa. A minha mãe é a parte branca da família, uma mistura de italiano, de francês e de português e de inglês. É a parte branca da família. Então, os meus descendentes, os meus sobrinhos, as minhas irmãs, eu, por exemplo, tenho irmã com olho azul e cabelo louro, né? Quero que você me fale o nome dos seus pais. Meu pai era Etelvino Inácio, com G, Ignácio Loredo. E a minha mãezinha, que ainda está aí hoje nesta data, que nós estamos gravando esse programa, está aí com 95 anos. Luísa Rodrigues Loredo, uma santa. Local e data do seu nascimento? Eu nasci em Campo Grande, Rio de Janeiro, no dia 4 de julho de 1930. Estados Unidos todo ano faz uma festa para mim, mas ainda não deu para ir lá na festa. Seus irmãos, fale sobre eles. Meus irmãos, nós somos seis irmãos. Tem o Jorge Loredo, que é o mais velho, que é o famoso e tradicional Zé Bonitinho. É o Jorge Loredo. Depois vem Janice, que é professora, né? Jorge é advogado, né? Janice, que é professora. Depois tem Eunice, que também é professora, essa solteirona. Depois tem eu, que sou o quarto, que sou psicólogo, professor de português, geografia, matemática, história, curso feito no Pedro II Internato, que era o colégio padrão do Brasil. Depois tem Janete, casada com netos e netas, que é professora. E o caçulão, que nesta data já está com 64 anos, que é o Dr. José Américo Rodrigues Loredo, que é advogado. Falemos então, já que você já falou dos seus estudos... Já dei a ficha. O seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego, na realidade, foi no coro dos Apiacás da Madame Lucília Guimarães Villa-Lobos. E aqui eu faço uma suítezinha para informar. A Madame Lucília Guimarães Villa-Lobos foi a primeira esposa do maestro Villa-Lobos. Foi quem ensinou harmonia, foi o berço desse gigante que foi o maestro Villa-Lobos. Logicamente, ele era um gênio e mostrou isso mais tarde. Mas a dona Lucila foi a primeira esposa dele, ele depois casou-se com a dona... esqueço o nome dela, a segunda esposa dele. E dona Lucila tinha o coro dos Apiacás, formado por jovens, e eu fui para lá. Eu estudava no Pedro II Internato, tinha uma bonita voz de barítono e fui levado para lá. E fiquei no coro dos Apiacás. Naquela época, nós ganhávamos 200 mil réis por mês. Lembra-se do que fez com esse 200 mil réis? Não sei. Não sei porque eu não sei nem quanto é que vale isso hoje, né? Mas ali era garoto, 15 anos. Quer dizer, meu pai abriu uma caderneta na Caixa Econômica. Seria a poupança de hoje, né? Quero saber seu primeiro contato com a arte. Meu primeiro contato com a arte foi esse, Cantando. Mas depois em rádio falando. Depois em rádio falando, foi na Rádio Marinque Veiga, no Rio de Janeiro, como radioator, levado pelo saudoso e maravilhoso Sadi Cabral, na Rádio Marinque Veiga, no Rio de Janeiro. Comecei dizendo pequenas falazinhas, depois fui me incrementando. Em rádio-teatro.
Rádio Teatro. Lembra-se em que ano foi isso? 45 eu estava na Rádio Nacional, Rádio Tupi, mais ou menos em 49, por aí, 1949. Mas o começo, quando é que você estava na Tupi ou na Nacional? Em que ano? 1945, com 15 anos na Rádio Nacional. Né? Nós fomos no Coro Zapia Castro na Rádio Nacional, depois fomos para a Rádio Tupi e depois, então, em 49, na Rádio Manique Veiga. E daí você já foi para a televisão? Não, daí eu como era professor, eu lecionava na MAB e a MAB tinha um teatro de amadores. A MAB tinha um teatro de amadores. Eu escrevia e dirigia o teatro de amadores. Começou a escrever com quantos anos? Eu com 20 anos publiquei um livro de poemas chamado Tempestade, e a capa desse livro foi feita pelo Ziraldo, que ainda não era o Ziraldo. Quer dizer, o primeiro trabalho publicado do grande Ziraldo que nós temos aí hoje foi a capa do meu livro. Como é o nome do livro? Tempestade, um livro de poemas. E vendeu bastante? Ou não, eu fiz, naquela bastante? época minha mãe fez um empréstimo no banco de 6 mil cruzeiros e eu tirei 1000 exemplares e coloquei nas livrarias da FTD. Eu acho que vendeu, porque anos mais tarde eu encontrei com um menino que disse que tinha o meu livro. Né? Eu acho que vendeu. Eu coloquei os 1000 exemplares lá na FTD, lá no Rio de Janeiro, que era ali onde era a sede do Globo, do Lago da Carioca. Continuemos com a sua carreira em rádio. A carreira em rádio, como falei, o Coro Zapia Castro, Rádio Nacional, Rádio Manique Veiga como rádio ator, né? E aí eu fui lecionar na MAB. Porque eu me formei muito cedo. E levamos o grupo e a MAB tinha um grupo de amadores. E no início da Tupi, a Tupi tinha um programa chamado Teatrinho Que Bom, que era feito com teatro de amadores. E eu levei o grupo dos amadores lá para a TV Tupi. Eles adoraram a peça que eu fiz e dirigi já naquela época. Não sabia nada de televisão, porque eu levei o grupo, mas eu mesmo dirigi. E aí, 15 dias depois, me chamaram novamente, eu levei uma outra peça minha, né? E aí fui convidado para ficar lá. E comecei ali. Cheguei ali, fundei... nessa mesma época, eu trabalhava na Estanda Propaganda, com o San Girardi Júnior, marido da Helena San Girardi. E eu fazia parte dos comerciais para televisão. Quando eu fui a Tupi, eu sugeri a eles que fosse criado o departamento de comerciais ao vivo. Aí me contrataram, eu botei uma placa lá, departamento de comerciais ao vivo, e comecei a encaminhar as moças que mostravam os produtos. E como eu já era diretor de teatro, eu então comecei a ensinar as moças a falarem. Né? Então surgiram ali no Rio de Janeiro as primeiras garotas propaganda, que aqui em São Paulo, como começou antes, já tinham a Idalina, já tinha algumas garotas propaganda naquela época. Mas você começou já como um homem dos 7 instrumentos? Eles diziam que eu era o homem dos 7 instrumentos. Porque eu publiquei um livro de poemas com 20 anos, né? Escrevia toda a parte comercial, modesta parte, fui um dos inovadores dos comerciais na televisão, né? Eu e o Geraldo Cazé fomos os primeiros a fazer as novidades dos comerciais em televisão, né? As próprias agências de publicidade naquela época ainda não estavam dentro do veículo, eles apenas mandavam o material para que nós fizéssemos. Então nós criávamos os comerciais. Né? Então, na realidade, eu já era, porque quando eu fui para a Tupi, independente de diretor do departamento de comerciais ao vivo, eu também era redator, né, e ator. Eu também já entrava nas novelas da Tupi, né, teatro policial, que eu escrevia e dirigia, teatro Gebara, por aí. Vamos falar então um pouco mais das suas atuações? Vamos. Na Tupi, em 1954, como ator, eu ganhei medalha de ouro como melhor ator em 1954, pela revista Radiolândia, que tinha no Rio de Janeiro, e Revista do Rádio. Com a peça Êxtase, de Ribeiro Forte, um maravilhoso ator e autor, dirigido por Chianca de Garcia, que foi um dos brilhantes diretores do início da televisão. Era um português, tinha sido diretor dos grandes espetáculos do Cassino da Urca e foi para a televisão.
E o Chianca dirigia as novelas, dirigia a História do Teatro Universal. E eu, como ator nessa novela Êxtase do Ribeiro Forte, eu ganhei medalha de ouro como ator já em 1954. Né? E fiz mais, fiz teatro policial, aí também já dirigindo e atuando. Né? O Sherman também já dirigia e atuava nessa época. Eu depois escrevi vários programas, como Variety, O Casamento é Assim, Teatro Gebara, Teatro Policial, quer dizer, eu já escrevia nessa época, né? Você está falando de TV Tupi, TV do Tupi Rio no de início, Janeiro. do Rio de Janeiro. Mas depois teve também TV Continental, TV Rio. A Continental, eu tive um tempo na Continental junto com o saudoso Costa Lima. Costa Lima foi dirigir a TV Continental no Rio de Janeiro, me chamou, e eu trabalhei com Costa Lima na TV Continental durante 10 a 12 meses, um ano mais ou menos na TV Continental. Né? Depois da TV Continental, Costa Lima foi para Tupi, me levou para Tupi, eu fui para Tupi novamente. Né? E a TV Rio, tão logo eu saí da Tupi em 56, eu fui para a TV Rio montar o quadro deles de comerciais, né? Mas logo depois passei a diretor artístico e de produção. Né? Da TV Rio. Da TV Rio. Quando você veio para São Paulo, TV Cultura, começo de TV Cultura. TV Cultura, a data eu não lembro bem, mas eu vim para cá, para a TV Cultura, que era ali na 7 de abril, e trouxe comigo e realizei naquela época na TV Cultura um programa com a Estelinha Egg, saudosa Estelinha Egg, esposa do fabuloso maestro Gaia, são nomes talvez mais conhecidos no Rio de Janeiro, e trouxe também a tia Amélia, aquela velhinha do piano que eu tinha trazido para a TV Rio. Ela fez um tremendo sucesso na TV Rio. Naquele ano, o Nat King Cole tinha vindo ao Brasil lançar o disco dele, pela Odeon, e naquele mesmo ano a tia Amélia lançou o long play dela e vendeu mais que o Nat King Cole, para ver o sucesso que a velhinha fez naquela época. E eu trouxe a tia Amélia e a Estelinha Egg para São Paulo, para fazer o programa ali na 7 de abril. Nessa época tinha ali Lolita Rodrigues, né? O Madruga era diretor, se não me engano, Duarte Madruga. Né? E você esteve também na TV Paulista. TV Paulista eu estive fazendo, ainda era do Vitor Costa. Ainda era do Vitor Costa. Mas eu trouxe a equipe do Rio para fazer um programa humorístico chamado É Assim Que Se Ri, com um grande elenco do Rio de Janeiro, mesclado com o elenco de São Paulo. Né? Tínhamos grandes nomes de São Paulo e eu trazia o pessoal também do Rio de Janeiro. Brandão Filho, Abel Pera, um monte de elementos do Rio de Janeiro. Nós pegávamos o trem no Rio, vimos para cá e eu fazia o programa aqui em São Paulo. Você então fez, ao mesmo tempo, São Paulo e Rio de Janeiro. E emissoras de São Paulo foram TV Paulista e TV Cultura, até então. Até então, TV Paulista e TV Cultura. Principais programas que você fez, além do lançamento da tia Amélia? Aqui em São Paulo? Sim. Não, em São Ou Paulo? no Rio, não, no até Rio, essa época. No Rio, eu tinha feito teatro policial na Tupi, né? Teatro Gebara, que eu escrevia e dirigia, O Casamento é Assim, Variety, dirigi junto com o Chianca a novela Feia, que era do Aldo Viana, que é pai do Galvão Bueno, junto com a atriz do Rio de Janeiro, a Mildred Santos. A Mildred e o Aldo Viana, que era o produtor oficial do Silveira Sampaio, são os pais do Galvão. Né? Então, junto com o Chianca, eu dirigi essa peça Feia, cuja protagonista principal era essa maravilhosa atriz Miriam Pires. Ela fazia a Feia, que ela realmente é uma grande atriz e não é uma mulher bonita, mas era nova e feia, então ela era a grande estrela da novela. Né? Aí você ficou definitivamente no Rio ou definitivamente em São Paulo? A minha vida foi sempre essa ponte aéreazinha, né? Porque, por exemplo, durante um grande período que eu dirigia a Tia Amélia no Rio, eu coloquei o Bruno Neto, que é um excelente ator, que está em Franca hoje, meu amigo do coração. Eu coloquei o Bruno Neto dirigindo, isso em 61. Eu coloquei o Bruno Neto dirigindo a Tia Amélia no Rio de Janeiro e vim para São Paulo junto com o Manuel da Nóbrega,
o Walter Ribeiro dos Santos, o Tácito Monteiro e o Picorelli, então nós fizemos em São Paulo a primeira produtora independente de televisão, que foi a Videum, no centro de São Paulo, né? Então nós fundamos ali a primeira agência de produção para televisão e eventos. Nós fizemos, naquela época, nós fizemos aqui a terceira convenção do comércio lojista, ali na Avenida Paulista, onde tinha aquele centro grande que tinha o Fazano, aqueles restaurantes ali, como é o nome daquele conjunto? Que era Conjunto Nacional. Então nós ficamos até 62, se não me engano, com a Videum. Depois assumimos aqui em São Paulo a Rádio Piratininga, eu, o Walter e o Tácito. Assumimos a Rádio Piratininga aqui, que estava em 16º lugar naquela época. O Walter era diretor comercial, eu diretor artístico, o Tácito diretor-geral. E nós, em 4 meses, a estação pulou do 16º para o 5º lugar. Nós fizemos uma revolução naquela época com a emissora dos Leuze, o senador Leuze, José Leuze, aqui em São Paulo. Então foi rádio também em São Paulo, isso aí em 61, 62. Né? Sempre também televisão. Também televisão, porque inclusive a Vídeo naquela ocasião, nós fizemos um programa, projetamos um programa que teriam 12 horas de duração na TV Paulista. O Walter Avancini seria um dos meus assistentes nessa ocasião. E depois, não sei por que razão, o programa não foi adiante. E como nós já tínhamos o horário, nós vendemos o horário para o Silvio Santos, cedemos o horário para o Silvio Santos, que foi quando se iniciou o programa do Silvio Santos com 12 horas de duração. Partiu da Vídeo, do Nóbrega, do Walter, eu e o Tácito Monteiro. Você está na década de 60. 60, 61. Caminhemos um pouco mais Então vamos. E prossiga, por favor, no seu trabalho, nos contando. Nós estamos na década de 70 já? Porque lá na Tupi, em 65, eu fiz o primeiro programa de terror da televisão brasileira, que foi um sucesso maravilhoso, chamava-se Clube dos Morcegos, eu não posso esquecer esse programa. Foi um dos programas que me deu muita satisfação. Um programa que já havia videotape nessa época, mas o Nereu de Guzmão Bastos, que era o superintendente, por questão de economia, não deixava que eu usasse o videotape da televisão. Ele dizia, rapaz, esse programa foi você que inventou, rapaz, você não precisa de ninguém para cortar a fitinha, rapaz. Você sabe o que faz. Então eu fazia ao vivo o Clube de Morcego. Cortava-se a fitinha e ele não permitia. Não permitia, porque disse que ia gastar a fita, e como eu era o criador do programa, eu tinha que resolver o problema. O que foi um ótimo aprendizado para mim, que eu fazia naquela época, ao vivo, o ator virar vampiro, virar lobisomem, aquelas coisas todas. O Zé Trindade disse que assistia esse programa de costas, senão ele não dormia, de tanto terror e de tanta coisa, né? Mas a coisa seguiu e em 73 eu estava na Tupi como diretor de teleteatro da Rede Tupi. Né? Eu era diretor de teleteatro da Rede. Tupi, Rio de Janeiro. Tupi, Rio de... Não, da Tupi Rede. Rede. Aqui em São Paulo, quem comandava a parte de teleteatro era o Zara, Carlos Zara. E nessa época nós fomos lançar Mulheres de Areia. E eu escalei no Rio de Janeiro, como eu era diretor-geral da Rede de teleteatro, eu escalei a René de Vielmont para fazer o papel da mocinha de Mulheres de Areia. Mas aí, o marido da René de Vielmont, ele disse que queria entrar na novela. Eu digo, aí não tem parentesco, eu estou querendo a René de Vielmont. Ele pegou e disse, então ela não faz. Eu digo, então não faz. Né? E aí o Zara sugeriu a Eva Vilma para fazer aqui em São Paulo. E a Eva Vilma, então, foi quem fez com brilhante sucesso Mulher de Areia aqui em São Paulo. Com os dois personagens. Com os dois personagens, que seria a René de Vielmont, mas o Condé, que era o marido dela, não permitiu, então entrou a Vida Alves. A Vida Alves. A Eva Vilma. Entrou a Eva Vilma, entendeu? Com um estrondoso sucesso, né? Que foi uma novela maravilhosa. Isso nessa época quando eu era diretor de teleteatro da Rede. E aí você deixou de ser ator? Aí deixei de ser ator. De vez em quando, esporadicamente, eu entrava, fazia uma participação nas novelas completas, que eu lancei também na Tupi nessa época. Eu lancei uma coisa chamada Comédia Premiada. E nessa Comédia Premiada começou o romance da Vera Fischer com o Perry Salles,
Perry Salles, que era filho adotivo da maravilhosa Yara Salles. Ele era filho adotivo da Yara Salles. Então aí eles começaram a namorar. E tiveram essa filha que está aí agora, a Daniela. Rafaela ou Daniela, não sei, né? Rafaela. Rafaela. E fizemos a comédia premiada, né? E na época de 72, 73, que eu estava lá, como diretor de teleteatro da Rede, o Boni, eu já tinha estado na Globo, e o Boni então me chamou para ir para lá para fazer o Fantástico, que ele disse que tinha uma ideia, mas não sabia como é que ia realizar essa ideia, que ele queria botar a Bibi Ferreira como apresentadora, queria botar o Jota Silvestre. Eu digo, não, mas aí, Boni, vai ser um programa do Jota Silvestre, ou um programa da Bibi Ferreira. Então sentamos ele, né, e resolvemos que seria um caleidoscópio, que seria o Fantástico, o Show da Vida. Esse nome foi orientado nessa reunião nossa de criação. Estava o Dias Gomes, né, eu, o Boni, o Dias Gomes, o Maurício Sherman. Então decidimos pelo Fantástico, o Show da Vida. E eu fui o primeiro diretor e um dos criadores do Fantástico. Se bem que outro dia eu estava assistindo a reunião a coisa do Boni, e ele então, ele deu esse crédito para o meu querido Augusto César Vanucci. Augusto César Vanucci, ou Boni, era o diretor da linha de show. Ele não foi o diretor do Fantástico. Augusto nunca dirigiu o Fantástico. Diretor do Fantástico, eu fui o primeiro. E ficou quanto tempo dirigindo o Fantástico? Eu dirigi o Fantástico 1 ano. Depois veio o Manuel Carlos. Depois o Sherman parece que dirigiu. Depois veio o rapaz que tinha sido contratado por mim para o Fantástico para fazer com o Pauteiro. Eu também esqueço o nome dele. Estou esquecendo o nome dele. Quanto tempo você ficou na TV Globo? A TV Globo, eu fui levado para a TV, eu fui para a Globo em 65 com o Boni. O Walter já estava na TV Globo, já tinha acabado de assumir a TV Globo, levou o Boni e o Boni me levou para a TV Globo em 65. Eu fiquei de 65 até 74. Em 74 eu fui para Portugal a convite do Raul Solnado para fazer a volta do Raul Solnado à televisão portuguesa depois da Revolução. Isso implica dizer que eu fui o primeiro diretor brasileiro a dirigir televisão na Europa, em Portugal, né? Vou fazendo a volta do Raul Solnado, fiz um estágio depois na TV alemã, nesses 6 meses que eu fiquei lá em Portugal, e aí o Boni me chamou novamente, eu voltei para a TV Globo para fazer Satiricon, fazer Planeta dos Homens, e fiquei até 77 dirigindo o Globo Repórter. Em 77 eu saí da Globo e fui tocar minha vida, aí vim para São Paulo. Vamos agora fazer uma súmula desta época. Que programas você preferiu fazer nesta fase, agora de 65 mais ou menos, até 75, quando você está falando? Sobre o que você está falando. Os meus 2 melhores programas, Clube dos Morcegos, né? Fantástico, e o programa Os Astros, que era feito por Grande Otelo na TV Educativa do Rio de Janeiro, que foi premiada pelo Ministério da Educação, porque era praticamente o que você faz aqui, o que você faz atualmente. Era um programa que você convidava um astro, ou escritor, ou ator, ou atriz, né? Ou músico, e fazia a vida do cidadão ali através do Grande Otelo, que embora ele tivesse medo, eu dizia para ele, você é o único elemento, você é patrimônio nacional tombado. Você é o único elemento que pode sentar ao lado de qualquer ator, intérprete, músico, compositor do Brasil. Que você já participou com todos eles e você tem uma ascendência grande sobre qualquer um deles, que você é o Grande Otelo. Foi um programa que me deu muito prazer. Quero também saber amigos que você fez até essa época. Olha, na realidade, eu costumo dizer, apesar de profissionalmente, como diretor, eu seja, e ainda sou, muito enérgico na hora do trabalho, o Boni diz que eu dirijo com uma rosa na mão e um chicote na outra, né? Então, mas eu só fiz amigos, porque as minhas pressões nos amigos, nos atores,
e técnicos, sempre foi profissional. Sempre foi profissional. Então, o resultado, eu acho que eu só fiz amigos até hoje, eu não tenho inimigos. Eu não tenho, se eu disser a você, eu tenho um inimigo tal que fez não sei o que, eu não tenho. Né? Mas eu quero que você cite alguns. Amigos? Amigos. Amigos eu tenho o Bruno Neto, que é o meu maravilhoso amigo de Franca. É o elemento quando eu tive um problema de vesícula que eu operei. Ele saiu de Franca, 1000 quilômetros de Juiz de Fora, dirigindo, me visitou em Juiz de Fora e voltou no mesmo dia para Franca. Né? Esse é um amigo. Então eu tenho Bruno Neto, eu tenho o Wagner, que é um ator que muita gente não gosta dele, que é muito complicado, mas eu gosto dele, é meu amigo. Né? Tem o Walter Ribeiro dos Santos, que é um amigo maravilhoso do coração. Né? Tinha o Tácito Monteiro. Né? Tem atores como Moisés Veltman já está do outro lado. Mas tem Isaac Bardavi, né? Atrizes, Ioná Magalhães, Zezé Macedo, maravilhosa, minha amiga do coração, minha irmã. Né? O Boni é meu amigo. Né? O Walter Clark era muito meu amigo. O Walter Clark foi meu boy na TV Rio. E depois foi meu diretor e foi o grande homem de televisão do Brasil. Eu fui padrinho do primeiro casamento do Walter Clark com a Vilma Rocha. Né? E que mais? Os meus irmãos são todos meus amigos. Né? Irã Lima, que está na Escolinha do Barulho agora atualmente, é meu amigo. Né? Augusto César Vanucci, que também já foi. Eu tô botando muita gente que já está na TV Celestial, né? Mas são meus amigos. Né? Eu quero fazer dar uma recuadazinha para falar ainda do meu tempo na TV Globo, que foi quando o Boni me levou para dirigir, em 68, para dirigir Dercy Gonçalves na Rede Globo. Eu estava na Tupi e o Boni me chamou e me levou à casa da Dercy, que eu já conhecia bastante. Eu ia fazer uma peça dela como ator uma vez. Aí cheguei na casa dela, ela estava com as pernas para cima assim, com a braguilha aberta. E o Boni disse, estou trazendo seu novo diretor. Aí eu olhou e disse, Loredo! Eu digo, vai ser meu diretor? Eu digo, não sei, depende de você. Mas por quê? Porque eu tenho péssimas informações a seu respeito. Pelo que o Boni disse, você já teve 8 diretores. Então eu quero dizer a você que se eu for para a Globo fazer o seu programa, eu sou empregado da Rede Globo, não sou empregado da Dercy Gonçalves. Então no programa quem fala sou eu, quem grita sou eu, quem demite sou eu. Mas é isso que eu estou querendo, eu tive 8 diretores por isso, eu tinha que fazer tudo. O resultado, depois disso aí, eu dirigi a Dercy Gonçalves na Globo 2 anos e meio, numa lua de mel. 2 anos e meio eu dirigi a Dercy Gonçalves tranquilamente. Você a incluiria entre as suas grandes amigas? Incluiria. Tanto que a Dercy, quando ela ia ser contratada pela Manchete do Rio, a primeira condição que ela impôs, isso anos depois, né, nós estávamos no ano de 87 já, né? Eu tinha dirigido na Globo em 68. Uma das condições que ela impôs é que eu, que nessa época estava na Manchete, fazendo o programa do Costinha, uma das imposições dela foi essa, que eu fosse o diretor dela na Manchete. Depois não acertou por questões financeiras e tal, e não nos reencontramos. Mas é muito minha amiga, adora a Dercy, adora a filha dela. Outro dia no avião encontrei o neto dela, tá um homem enorme, era um garotinho de 4, 5 anos, quer dizer, nos dá muito bem. Quero que você fale um pouco mais a respeito das TVs educativas, TVE do Rio e TV Cultura de São Paulo, que você falou muito rapidamente. TV Cultura de São Paulo, eu fui chamado pelo Duarte Madruga, como já falamos, e trouxe vários projetos. Nessa época, na TV Cultura, estava também o Gaetano Gerardi, meu amigo, já nos falamos por e-mails da vida, né? E eu então vim e trouxe, como eu disse, a Estelinha Egg e a Tia Amélia. E íamos fazer um outro projeto, mas depois não deu mais tempo. Eu estava ainda também na Tupi do Rio de Janeiro, e o meu tempo ficou curto, porque eu passei a dirigir 3 programas no Rio de Janeiro, né? Na mesma ocasião, eu estava dirigindo Bibi ao Vivo no Rio, Chico Anísio Show e Black and White, que foi outro programa também que me deu muita satisfação, que aliás é um programa que poderia até voltar, né?
E na TV Educativa do Rio eu lancei Os Astros, com o Grande Otelo, e tinha Cena Aberta, que eram peças de teatro também, que eu dirigia na TV Educativa. Que, aliás, estou com uma ação contra eles, que neste momento são 16 anos, porque eles continuaram com o programa Os Astros, não podiam ter continuado. Eu entrei com uma ação, ganhei a ação, e eles agora recorreram nessa data. E eu acho que se eu ganhar, eles têm que me dar a emissora. Vamos ver, que bicho dá. Fale-me um pouco a respeito da TV Bandeirantes na sua vida. TV Bandeirantes, o Boni esteve na TV Bandeirantes uma época, isso bem lá atrás, né? E eu estive com ele na Bandeirantes para negociar para ir até lá, para ir para Bandeirantes, mas não fui. Ele também depois saiu. Aí, em 1984, eu fui chamado para dirigir o J. Silvestre na TV Bandeirantes. Então eu fui para Bandeirantes, em 84, para dirigir o programa Essas Mulheres Maravilhosas e o programa J. Silvestre propriamente dito. Essas Mulheres ia ao ar às terças-feiras e o programa J. Silvestre ia ao ar às quartas-feiras. Então, eu dirigia esses dois programas J. Silvestre, fiquei quase 2 anos na TV Bandeirantes fazendo esse programa. E agora, atualmente, neste momento, nós estamos, nessa data agora, a Bandeirantes lançou as sitcoms, né? São as comédias que a Bandeirantes lançou, e eu fui contratado como consultor artístico, né? Para dar um encaminhamento, para dar sugestões, e nós vamos nesse momento, nós vamos produzir mais duas séries de sitcoms em São Paulo. E eu também estou inserido nesse contexto. Quero que você me fale também sobre TV Manchete, que você falou muito rapidamente. Vou falar. Agora, antes de falar na TV Manchete, e como isso aqui a gente pula assim, em questão de amigos, eu tenho um grande amigo também, que chama-se Roberto Pet, que eu conheci na TV Educativa do Rio de Janeiro. Ele era assistente de produção 3, mas pelo talento, pelo empenho, pela garra, pelo profissionalismo dele, pela vontade de trabalhar, um rapaz formado em cinema, né? Eu fui promovendo o Pet até meu assistente de direção. E no momento em que nós nos separamos, eu encaminhei para Globosat, para o Joe Wallach, que também é um grande amigo meu, que era o homem do Time Life da Globo, o Joe Wallach, e o Pet foi para lá como tradutor de legenda dos filmes da Globosat. Hoje ele é o gerente de programação da Globosat, um grande amigo meu. Agora, TV Manchete, quando o Sherman foi para lá, porque eu e o Sherman geralmente fazemos uma dobradinha. Quando eu estou dirigindo, eu chamo o Sherman, quando ele está dirigindo, ele me chama, é um grande amigo meu também, e ele me chamou para lá, para Manchete, e eu fui para lá para organizar, produzir e dirigir o programa Domingo de Graça. Quero que você faça um pequeno parênteses para comentar a respeito do seu trabalho, que você já explicou como é, duro de um lado e meigo de outro, com Costinha, ou Dercy, ou Chico Anísio, enfim, pessoas deste tipo que têm o programa deles próprios e que certamente são difíceis. Nisso aí você pode incluir também o Chico Anísio. Então vamos começar pela Dercy que eu falei. A Dercy é uma profissional, por exemplo, o primeiro dia que eu fui dirigir a Dercy Gonçalves, o auditório da Globo pegou fogo, estava lotado, porque eles queriam ver o choque entre Dercy e João Loredo. Tá? Então tinha um monólogo, lotado o auditório. Então tinha um monólogo da Dercy e eu coloquei 2 bailarinas atrás da Dercy. Primeiro dia do programa. Ela dizia um monólogo muito engraçado e as meninas só faziam movimentos atrás dela. Então ela me chamou no canto, coisa que nós tínhamos combinado, quando você não gostar, me chama no canto, que eu respeito você como profissional e você vai me respeitar como diretor. Então você me chama no canto e diz o que você não gostou. Ela me chamou e disse: Leandro, eu estou na frente aí, tem 14 bailarinas sentadas, você está botando só 2 atrás de mim? Eu digo: é porque esse seu monólogo eu vou fazer o tempo inteiro em plano americano. Então, no plano americano, só vão aparecer 2 bailarinas atrás de você. Então eu não vou encher o palco de bailarina quando eu só vou mostrar 2. Aí, e ficou por aí, nunca mais tivemos problema. Então foram 2 anos e meio. Costinha era um homem que não viajava de avião.
Então, de vez em quando, ele chegava atrasado. Eu trancava ele na sala dele, onde ele ficava, no camarim dele, e dava a minha tradicional bronca. Comigo é diferente, não vai ser assim. Vai ser assim, assim. Então, você não vai atrasar, porque vai acontecer o que já foi feito uma vez com o Chico Anísio. Ele não chegou, disse que não podia, que estava doente, que não sei o quê, que tinha um problema realmente dos olhos. Eu tinha quadros gravados com ele, eu chamei outros atores e coloquei no lugar e fiz o programa do Chico Anísio sem o Chico Anísio. Né? Utilizei os quadros que eu já tinha adiantados. Né? O Chico Anísio, excelente profissional. Você marca, por exemplo, Chico Anísio, que hora gravamos? Aquele jeitão dele, que hora gravamos? Digo, 9 horas é o quadro do Fafal. Às 8h30, ele estava sentado na primeira fila, maquiado e sem problemas. Teve uma vez que eu dei uma bronca na gravação e pedi silêncio no estúdio e ele aí fez uma brincadeirazinha no estúdio. Eu estava no corte. Eu aí apertei o interfone e disse, ô Chico, é para você também esse negócio. Ele, ok, Lourdão, ok, desculpe, e ficou. Né? O outro elemento, Grande Otelo. Grande Otelo nos Astros, ele é uma figura difícil. Quando eu chamei para os Astros, o pessoal me dizia, pô, Louredo, esse cara não vai fazer, não sei o quê. Eu aí conversei com ele, expliquei para ele, olha, ninguém quer você, dizer que você falta, que você é o responsável, eu acredito em você. Não vai me faltar no programa, porque você tem convidados. Ele disse, não, então foi o seguinte, eu estou fazendo um filme com o Herzog, se eu for pegar o programa agora, eu vou ter que faltar. Então, quando acabar o Herzog, eu faço o programa. E foi o que aconteceu. Ele nunca faltou, nos 2 anos que eu fiz o Astro. Um dia ele faltou. Era o dia de gravar Virginia Lane e Carequinha. Ele não foi. Né? Ele não foi e eu tive que dispensar a gravação. E ele no dia seguinte apareceu na televisão. Eu tranquei ele na sala, mandei sair a produção e disse para ele, vou dizer um negócio a você que não tem ninguém aqui, vou contar uma história para você ver o irresponsável que você é. Eu tinha 8 anos de idade, era apaixonado por você, pelos seus filmes, era apaixonado por você, e você foi fazer a inauguração do Cine Teatro Campo Grande. Eu então pedi ao meu pai que arranjasse um lugar onde eu pudesse ficar mais perto de você. Meu pai arranjou um lugar no corredor que levava ao palco. Quando você passou, e até hoje eu me emociono com isso, eu disse para ele, quando você passou pelo corredor, eu passei a mão em você, porque eu te amava. Eu passei a mão em você. Aí nessa altura eu já estava chorando, ele já estava chorando. E você hoje faz um negócio desse comigo, eu que acreditei em você, você faz uma coisa dessa comigo. Passei a mão em você, tinha 8 anos, e hoje eu sou seu diretor. E você quer me derrubar. Porque eu acreditei em você, fui contra todo mundo, e você faz uma dessa. Agora tem o seguinte, amanhã tem gravação. Se você não estiver aqui 7 horas da manhã para sair comigo para gravar, você está fora do programa, porque eu já tenho o seu substituto. E a partir desse dia eu fiz o programa mais 1 ano com ele, e ele nunca mais faltou. E quando ele morreu, eu fui no Ministério da Educação dar um beijo na testa dele. Livros. Você me falou de um livro que você escreveu aos 20 anos. E depois? Chamava-se Tempestade. E depois? Teve a capa do Ziraldo. Depois, que eu ainda não publiquei, tem A Vida Escreveu Isso, que é um livro de poemas. Né? A capa deve ser novamente do Ziraldo. E o prefácio maravilhoso e muito carinhoso é do Jô Soares. E esse livro está para ser publicado. Eu quero a editora. Não consegui ainda a editora, né, para publicar o livro. E tem um prefácio do Jô Soares. E eu estou querendo fazer isso quanto antes, que é para aproveitar a onda do Jô, né? Entendeu? Quero que você fale também sobre o seu interesse por registrar a memória. Você tem em preparo um livro ou vários livros sobre a história da televisão. Eu escrevi, em função da memória da televisão, né, e que você brilhantemente está fazendo e está registrando, porque o Brasil realmente não tem memória, e nós mesmos, nós profissionais, não nos interessamos por aquilo que nós fizemos, que é uma história de uma vida. Então é preciso que se mostre essas pessoas. Então eu estava num restaurante com o Boni, com um outro diretor dos Novos, e citei
citei o Chianca de Garcia. Então esse diretor novo, quem é? Em que ele faz? O Chianca já tinha morrido há uns 10 anos, ou 20 anos. Então depois, daqui a pouco eu também morro, ninguém sabe quem foi João Loredo. Aí resolvi escrever a verdadeira história da televisão brasileira. E comecei a escrever isso. Quando eu comecei, o nosso amigo Adolfo, meu amigo Adolfo Bloch, soube disso e me chamou. Eu fui conversar com ele. Ele disse, rapaz, você está escrevendo um livro sobre a televisão, por que você não publica aqui? Eu tenho uma revista aqui, Amiga. Você podia publicar os capítulos na Amiga. Eu digo, tudo bem. O que foi ótimo, né? Ele me levou para o Eli Alfon, e eu acertei com o Eli Alfon, e eu comecei a escrever um capítulo por semana na revista Amiga. O que foi ótimo, que me obrigou a escrever. Eu tinha que entregar um capítulo por semana. E escrevi 70 capítulos desse livro. Então, o primeiro volume, que tem 70 capítulos, está pronto. Né? O prefácio desse livro é do Walter Clark. O Walter escreveu o prefácio, ficou de escrever, até que um belo dia, eu almoçando com ele no Rio de Janeiro, junto com o Otacílio Pereira, eu botei ele na parede, numa quinta-feira, e ele disse que eu vou escrever e mando para você pelo e-mail. Eu digo, tudo bem. Ele escreveu numa quinta-feira, mandou para mim pelo e-mail e faleceu no domingo. Né? Então o prefácio do livro é do Walter, que depois de tanta cobrança, ele me escreve o prefácio numa quinta e no domingo eu tenho a notícia da morte dele. Então, o primeiro volume da verdadeira história da televisão brasileira está pronto. Modéstia à parte, é muito bom. O seu Adolfo me forneceu várias fotos, que eu não tenho todas, eu tenho um arquivo muito grande, mas eu não tenho todas. Então, quando eu mandava para lá a matéria para Eli Alfon, independente das fotos que eu mandava para ele também consultava o arquivo da Amiga e colocava nos meus capítulos. Né? Colaborou muito para o brilho que foi essa produção na Amiga. Então, tem 70 capítulos prontos, e eu, enquanto não publicar o primeiro, eu não vou continuar a escrever. Né? Você imaginaria fazer quantos volumes? Olha, vida, eu neste momento, em outubro desse ano agora, eu faço 48 anos de televisão. Então você vê, você contar 48 anos de história, falando sobre mim, falando sobre os meus amigos, aqueles que eu dirigi, que vêm junto comigo nessa trajetória de televisão todos esses anos, na melhor das hipóteses, porque você não pode falar, Vida Alves não sei o quê, teve Vida Alves, teve Walter Foster, não pode, você tem que dizer quem foram essas pessoas, o que eles fizeram, que é o registro da história também dessa gente. Então eu acho que menos de 8 volumes não vai ser possível fazer isso. O que vai ser uma enciclopédia para a geração que está chegando aí. As editoras que eu já tive negociando, eles acham que é muito grande, o volume está muito grande e que 8 capítulos não é comercial. Meu Deus do céu, você escreve um capítulo, um volume por ano e publica, isso é uma enciclopédia da televisão brasileira. A gente vai conhecer o que foi a televisão brasileira, quem foram os elementos da televisão brasileira. Já um amigo nosso, falecido, ator, o Melo, ele já tinha sugerido fazer o panteão da televisão brasileira, onde você teria os retratos de cada elemento, com a sua biografia embaixo, e isso talvez pudesse acompanhar um museu que você quer fazer, quer dizer, a fotografia do cidadão, fulano tal, nascido no ano tal, não sei o quê, diretor, ou ator, ou produtor, prêmios tais, seria o panteão da televisão brasileira, que seria mais uma forma de fazer a memória da televisão brasileira. Então, o primeiro volume está pronto. Quem quiser publicar, a gente publica. E está à disposição da sua associação, da PIT. Me fale sobre TV Record na sua vida. TV Record, eu trabalhei na TV Record ainda como ator pela primeira vez, como ator no programa do Chico Anísio. Como ator no programa do Chico Anísio. E agora, 1997, o Eduardo Lafon, que eu conheci como assessor na TV Paulista e diretor da TV Record, um dos diretores da TV Record no final, agora foi para o SBT, ele então me convidou em função de um
da minha tradição de dirigir pessoas difíceis, como Dercy, Costinha, Grande Otelo, né? Chico Anísio, ele então me convidou e disse que tinha um elemento para eu dirigir na TV Record. Esse elemento era o Ratinho, né? Então eu fui para a TV Record dirigir o Ratinho, mas aí não funcionou, porque o Ratinho ele tem uma coisa muito particular, ele não gosta de ser dirigido, né? E eu, com a minha personalidade, gosto de dirigir. Não que você vai transformar a personalidade do elemento. Que eu sempre digo, você vai dirigir Ronald Golias. Eu, como diretor, não vou ensinar o Ronald Golias a fazer aquelas caras. Não, eu não vou mudar a personalidade dele. Eu vou orientá-lo, né? O Jorge Loredo Zé Bonitinho. Alô, garotas, do meu Brasil, Brasil. Eu não vou ensinar o Jorge como é que faz Zé Bonitinho, que ele é o Zé Bonitinho, né? Eu vou orientá-lo. Mas nem isso o meu querido amigo, é meu amigo, o Ratinho, ele aceita, ele não quer diretor. Ele depois saiu da Record, foi pro Silvio Santos, ele está no Silvio Santos, mas ele não tem diretor. A produção é que organiza o programa junto com ele, e ele vai e faz o que ele quer e está com um grande sucesso. Ele deve estar certo, porque está fazendo um grande sucesso, né? Mas então eu fiquei na Record, fui fazer o programa dele de domingo, fiz um programa também, porque também batemos de frente, né? E aí eu fui fazer a Luta Livre, que eu acho que é uma coisa que tem que voltar para a televisão. Eu fiz muito isso na TV Rio, o Telecat na TV Rio, né? Junto com o Renato Pacote, que também já está na TV Celestial, né? E o Tete Alfonso, que está na Bandeirantes. Nós fizemos isso na TV Rio, eu era diretor da TV Rio e fizemos lá. Fui fazer o Telecat, e do Telecat, depois da Copa do Mundo, acabou também o programa e eu saí da Record. Prêmios. Você começou a falar e parou. Continue. Prêmios eu tenho medalha de ouro de melhor ator, em 1954, pela Radiolândia. Tenho a medalha Sebastião Fontes, de ensino, né, como professor. Tenho a medalha de comemoração que me foi dada pelo Ministério da Aeronáutica, comemoração dos 100 anos de Santos Dumont. É um diploma lindíssimo, uma medalha de prata enorme com a efígie de Santos Dumont. Ganhei em 1971, com o programa Faça Humor, Não Faça Guerra, que também me deu muitas alegrias, né, que era com o Renato Corte Real e o Jô Soares. Eu, naquele ano, ganhei todos os prêmios. Ganhei troféu Helena Silveira, que deveria continuar aquele troféu, que era muito digno, né? Ganhei troféu repórter, ganhei antena de ouro, né? Ganhei a medalha especial de humor daquele ano. Naquele ano de 71, eu só não ganhei de melhor programa de televisão, só perdi para o Silvio Santos, que foi o melhor programa daquele ano. Falemos de você, João Loredo. Quero saber alguma coisa. Amor, o que é para você? Nada na vida você faz sem amor, né? Ou profissionalmente, ou na sua vida pessoal, como marido, como amante, como pai. Não existindo amor, não existe nada. O amor é a coisa mais sagrada da vida. O amor praticamente é a própria vida. Ninguém vive sem amor. Não só o amor homem e mulher, como o amor paterno, como o amor pelos animais, pelo amor pela natureza, amor pelo seu trabalho. Se você não faz o seu trabalho com amor, você nunca chega em lugar nenhum. Casamento. Casamento, eu fui casado a primeira vez, com a mulher, vivi 23 anos com ela, e nesse tumulto de televisão, fui casado 23 anos, nunca tive aquela coisa de vou sair de casa, e nessa fofoca que é a televisão, né? Fui casado 23 anos, ela me deu 2 filhos, né? Morreu... Nome deles? O mais velho do primeiro casamento é Luiz Inácio, da Rocha Loredo. Ele trancou a matrícula em administração de empresa e hoje trabalha em televisão no Rio de Janeiro. É coordenador de programação, é diretor de TV, se meteu nessa coisa que é a nossa profissão. Casado pela segunda vez, me deu 2 netinhas, tem uma de 8 e uma de 6 anos. Né? E Jussara, da Rocha Loredo, que me deu uma netinha que está com 11 anos, fez 12 anos agora, nesse mês de junho, que nós estamos gravando o programa. E a sua esposa formada morreu? em comunicação. A minha esposa era do lar, a primeira esposa, né? Jurema da Rocha Loredo. Faleceu depois de 23 anos, faleceu nos meus braços, depois de 23 anos. E eu, 8 meses depois, casei de novo com Marilza Girardi, que, aliás, ela é divorciada
e eu continuo viúvo e ela não quer casar. Então, estamos aí. E com ela, eu tenho um filho que fez agora 21 anos, que é o Dayan, que faz prevenção de acidentes, técnico em prevenção de acidentes, está se formando nisso, e acabou de formar um grupo de pagode lá no Juiz de Fora, que tem uma voz belíssima, e não é confete de pai, mas é o melhor grupo de pagode que tem no Juiz de Fora, entendeu? E ele está lá. É muito carinhoso, é um filho que até hoje me beija e puxa a minha orelha e senta no chão comigo e me beija, e é uma simbiose total, né? A gente se ama. E os meus outros também, né? João Loredo por João Loredo. Quem é você? Olha, eu sou... E ali atrás, vocês já viram, eu sou um elemento tremendamente emotivo. Não tenho ódio nem raiva de ninguém, acho que ninguém deve cultivar essas coisas. Esses dons, eu creio que me foram transmitidos pela minha querida mãezinha, né? Gosto de ajudar as pessoas sempre que posso. As pessoas às vezes chegam para mim e eu digo, olha, se fosse eu a resolver, o seu caso já estaria resolvido, mas eu tenho que depender de terceiros. Mas eu vou lá defender a pessoa com esses terceiros. Eu peço mais para os outros do que para mim. Eu, por exemplo, tenho mais de 300 composições musicais e até hoje não gravei nenhuma. E já dirigi todos os cantores e produtores do Brasil. Que eu tenho medo de chegar para as pessoas acharem que eu estou colocando uma coisa na mão deles em troca de alguma coisa. Então, eu não tenho mais de 300 músicas, não tenho nenhuma publicada, nenhuma cantada, nenhuma gravada, né? Sou um tremendo de um paizão. Eu adoro os meus filhos, né? A minha mulher, que é a atual, a Marilza, que é dura, ela às vezes quer dar uma dura no Dayan, eu fico por trás dele fazendo, pô, que é isso? Deixa pra lá. Mas é bom, porque os dois filhos dela, o Marcelo, que hoje tem 34 anos, que a Marilza tem menos 15 anos do que eu, mas casou muito jovem, então tem um filho de 34 e tem uma filha de 30. Um filho de 34 e uma filha de 30. Os filhos dela são excelentes e o meu filho com ela também é excelente. E ela também me ensinou muita coisa de como continuar educando os meus dois primeiros filhos do primeiro casamento. Então, eu, em resumo, sou o seguinte, eu sou um apaixonado pelos meus amigos, pela minha família e pelo meu trabalho. Deus, o que é para você? Deus é tudo. É tudo. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Uma vez, num debate na televisão, na Juiz de Fora, com um estudante, um universitário, ele disse que não acreditava em Deus. Eu disse para ele, você é a maior prova de que Deus existe. Ele aí calou a boca. Porque realmente Deus é tudo, tudo. Ele fez tudo isso que está aí. Nós somos criação dele, quer dizer, não há como não acreditar. Alguém fez tudo isso que está aí, né? Então essa força poderosa, Deus, essa força poderosa que rege todo esse universo. João Loredo, por favor, uma frase para encerrar. Ame sempre. Obrigada. Foi uma honra estar com você. A honra está no seu programa. Muito obrigado.